Oi, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Janaína Trinchão. Eu sou uma mentora financeira. Então, se você também me procurar na rede vizinha, você vai me encontrar. E sim, esse vídeo vai falar sobre larguei a CLT. Mas como é que foi isso, né? Na verdade, eu fiz esse vídeo hoje, eu senti muita vontade de fazer esse vídeo hoje por um desabafo. Por quê? Eu sou natural da Bahia, embora hoje eu more no estado de Santa Catarina. Mas há 8 anos atrás, eu trabalhava em uma universidade em Salvador, na Bahia, e por muitos anos eu já trabalhava lá, 7 anos. E um belo dia eu senti um desejo no meu coração de não mais bater ponto. Sabe aquele incômodo que a gente sente assim, poxa, tô cansada de vir bater ponto nesse lugar, eu quero fazer algo pra mim, né? Eu quero virar autônoma. E há 8 anos atrás eu tive esse desejo, 8 a 10 anos atrás. Só que a gente sabe que a gente vive diante de um sistema econômico que força a gente ficar preso na CLT, né? E hoje milhares de brasileiros vivem essa situação. Mas naquela época eu me revoltei e disse, eu não quero mais. Por quê? Né? Foi um misto de sentimento. Né? Você começa a ir para aquele lugar, né? Você começa a já se incomodar. Né? Muitas vezes você tem pessoas ali que você não aguenta nem mais olhar para a cara. Né? Você se sente humilhado. Né? Tem tantas situações que acontecem que faz a gente tomar alguma decisão na vida. Né? A gente... De repente você diz, não aguento mais isso aqui, eu quero mudar. Então, assim, a minha opção naquele momento foi, eu vou largar a CLT. Só que, a partir do momento que você toma uma decisão de largar a CLT, até que efetivamente você chegue lá e entregue a sua carta de desligamento, tem todo um processo, tem todo um percurso, né? Será que dá para fazer isso assim tão fácil, tão de repente, né? Então, eu queria trazer nesse vídeo aqui, discutir alguns pontos com vocês, do qual explicar assim, né? Como que eu fiz isso, né? Visto que agora eu tinha tomado aquela decisão e estava muito claro na minha cabeça de que realmente eu queria isso. Então, quando eu decidi isso, eu tive que pensar, poxa, para eu largar a CLT, eu vou ter que enxugar minhas contas. E como é que estão as minhas contas? E daí eu fui fazer um diagnóstico, né? Fui fazer um diagnóstico, eu comecei a anotar todas as minhas despesas, eu fiz um levantamento do meu cartão de crédito, quanto que eu devo no meu total de cartão de crédito, e se realmente, né, em quanto tempo eu conseguiria quitar aquilo ali, né, para realmente pedir um desligamento da CLT, ou seja, o que eu ia manter de contas apenas básica para que realmente eu conseguisse pedir um desligamento da CLT e tornar esse processo real. Mas assim, até aquilo acontecer, né? Você vai ali, né, empurrando com a barriga, resolvendo a vida, né? Por quê? Porque você sente várias frustrações, né? São várias situações, né, do dia a dia, o desgaste, né? Às vezes você já tem muitos anos na empresa, né? Também, né, a gente tem que se comportar na hora de sair de uma empresa, a gente não pode sair de qualquer forma, a gente tem que comunicar, né? A gente tem que fazer as coisas, né, de maneira legal, né? Porque a gente tem que manter a nossa porta aberta. Mas olha quem tá aqui, que veio fazer parte desse vídeo. Minha gatinha Bela. Mas assim, você partir, né, para um ato desse, você dizer e tomar uma decisão, vou largar a CLT, você tem que ter coragem. E a minha pergunta é, da onde que a gente vai tirar essa coragem para fazer isso, né? E esse é o grande start, porque para você tomar a decisão, você tem que ter uma coragem. E para você ter uma coragem, você vai se fiar em quê? Né? Então você tem que começar a se organizar, a ter uma reservazinha, porque se eu vou sair,
eu já tenho que pensar no que é que eu vou fazer quando eu sair daquela CLT. Eu vou trabalhar para mim, né? Eu vou trabalhar de que maneira? Eu vou pôr um negócio no bairro que eu moro, eu vou procurar um trabalho pela internet, né? De que maneira eu vou ser associada a alguma coisa, comissionada, eu vou ter parceria? Como é que eu vou sobreviver? Por quê? Não é somente abrir a boca e dizer assim, ah não, eu vou sair da CLT e exploda-se, né? Não, porque tem muita gente que é assim, né? Mas não é assim que a banda toca, né? Para que as coisas deem certo na nossa vida, a partir do momento que a gente deseja tomar uma decisão assim, é necessário realmente que a gente entenda o que a gente está fazendo, né? Para que as coisas sejam assertivas, né? E o que eu quero te contar? Deu certo para mim quando eu tomei essa decisão, né? Nessa época, eu morava na Bahia. Deu certo para mim? Então, o que eu fiz ali, né? Novamente, antes de pedir o desligamento, né? Eu me lembro que eu me programei com 6 meses de antecedência. Então, durante 6 meses, eu fechei a torneira. Eu parei de gastar e eu só quitava as minhas dívidas. Tudo que tinha de dívida eu ia pagando, não ia comprando mais nada. Combinei ali também com meu esposo, né? Que a partir de tal momento eu daria a minha carta, o meu pedido de desligamento e assim ia proceder. Só que eu precisava também ter algo inicial, né? Para que quando eu saísse dali, eu começasse a movimentar algo para que eu tivesse o meu próprio rendimento como autônoma, ok? Então, assim, com que foi que eu trabalhei depois, né? Então, assim, daí você precisa pesquisar. Você vai ter várias situações, né? Você vai ter que ver, assim, o que você gosta de fazer, né? Para que o seu salário agora seja formado por você mesmo. Porque lembre-se, né? Quando você sair da CLT, você vai deixar de ter 13º, salário férias, né? Todas aquelas vantagens que você tem quando você é uma CLT. E tá tudo bem, tá tudo certo, porque eu quero lhe dizer, viu? Tudo é suprido. Nada falta na tua vida. Agora, o mesmo sangue que você aplicava quando você estava na CLT, você vai ter que aplicar para você. Você vai ter que entender que você vai gastar, sim, horas trabalhando, porque você tem que ter o seu rendimento para continuar pagando suas contas todos os meses, tá certo? E como é que isso funcionou para mim? Foi o que eu fiz. Quando eu saí dali, que eu me desliguei da CLT, eu tive uma ideia de trabalhar com eventos. E eu gostava muito de trabalhar com eventos na Bahia. Trabalhar com eventos na Bahia é fácil, né? E eu me capacitei, eu tomei curso na época de cerimonialista de casamento. Eu me associei com um fotógrafo, do qual ele fechava lá a noiva e as parcerias. E eu comecei a trabalhar com isso. Outra coisa que na época eu comecei a trabalhar também, que foi muito bacana, foi com fotografia de formatura. Foi o que eu fiz. Eu fiz um investimento naquelas roupas, né, que são chamadas de becas. Então ali eu investi, eu comprei várias e eu comecei a oferecer para os alunos da universidade. Ou seja, os alunos que formavam e que queriam fotografias com a beca, porque assim, aqueles alunos que eles não iam fazer festa, eles não tinham dinheiro para fazer festa, mas eles queriam um registro fotográfico. Então eu combinava com o fotógrafo, eu locava as becas e o fotógrafo fazia foto. Então a gente conseguia fazer essa parceria. Mas assim, o que eu quero lhe dizer é que isso naquela época deu tão certo que quando eu decidi sair da CLT para virar uma autônoma, né? É claro que a gente tem medo. Gente, quem disser que não tem medo de dar esse pontapé, não tá sendo tão sincero, né?
Então, ó, claro que eu tive medo. Então, na hora, eu me posicionei, fiz isso e deu muito certo. Mas assim, pode ser que não dê certo para alguém? Pode, né? O máximo que vai acontecer é o quê? Né? Por exemplo, quando a gente cai do chão não passa. O máximo que vai acontecer é que se não der certo para você, você vai voltar para a CLT de novo e tá tudo bem. A vida continua, mas você tentou. O que você não pode ficar é continuar frustrado em um trabalho, né, que você acha que não dá mais para você continuar lá, né? Que você não aguenta mais nem olhar para a cara do pessoal e você fica empurrando com a barriga porque você não aguenta tomar uma atitude, né? Mas assim, eu só encorajo você a tomar uma atitude se realmente você tá ciente do que você quer e se você fizer um planejamento para isso. Não adianta você querer amanhã aí, porque você, né, ouviu esse vídeo aqui, querer amanhã e chegar, não, amanhã eu vou pedir demissão. Não é por aí, né? A gente tem que fazer tudo com responsabilidade. Mas assim, dá certo? Dá. Agora, veja o que é que você vai fazer e vai dar tudo certo. Não desista, né? Muitas vezes a gente sabe que o sistema econômico do nosso país, né, escraviza a gente fica totalmente dependente do mercado de trabalho, né? A gente só ganha dinheiro se estiver trabalhando para o outro, né? Mas se você tiver um dom, um talento, você pode criar alguma coisa para você começar a fazer dentro da sua casa. Você pode vender comida, você pode vender doce, bolo. Qual é o seu talento? A minha pergunta é: qual é o seu talento? Esse talento seu hoje lhe permite sair da CLT? Então você consegue se organizar a esse ponto? Então, ó, se você chegou até aqui, né, nesse vídeo, responda para mim, coloque para mim nos comentários aí, né, se você sente esse mesmo desejo de largar a CLT. Se você sente, coloca aí para mim, eu sinto esse desejo, né? E na verdade você vai ver que nós não estamos só. Muita gente sente vontade de largar a CLT, mas não larga por falta de opção, às vezes porque não tem recurso para fazer um investimento mínimo para começar a vender uma coisa, né? E o que a gente sabe também? Que depois que teve a pandemia, né, muita gente perdeu emprego, né, teve muita dificuldade e logo depois muita gente teve que entrar para a CLT. Então hoje a gente tem uma leva grande na CLT que ainda é o povo da época da pandemia. Quando passou logo a pandemia que recontratou todo mundo, esse povo ainda está na CLT. Mas muitas vezes era um povo que era autônomo, que foi obrigado a voltar para a CLT, mas que agora já está ficando de saco cheio, porque ele quer voltar a fazer o que ele fazia antes e tá tudo certo, né? Mas é a gente fazer a coisa da maneira certa. Desculpa esse barulho aí. Foi Bela aqui, mexendo com as bolinhas dela, tá? Mas você que ficou até aqui, eu quero agradecer. Se você não tá gostando desse conteúdo, deixa o seu like, nos ajude. Nosso canal é novo, mas tem muito para crescer, tem potencial, tá bom? Muito obrigada por você ter me ouvido até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Se você tem um tema interessante que você quer que eu fale aqui, vai deixando aí que eu olho todos os comentários, eu lhe dou retorno e a gente faz um vídeo com um tema que você se interessa, tá bom? Tchau!